Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, estamos voltando à questão da desoneração. Desoneração é aquela medida que vale até o final deste ano, até o dia 31 de dezembro, e que permite que empresas de 17 setores da economia brasileira, em vez de pagar 20% da folha para a Previdência, paguem entre 1% e 4% sobre o faturamento, o que reduz a carga tributária dessas empresas e reduz o custo de contratação. Bom, o Congresso aprovou uma medida estendendo essa desoneração para os próximos anos. O presidente Lula vetou e agora a bola está com o Congresso, que vai votar se mantém ou não o veto. E a história está que o ministro Haddad diz que vai apresentar uma alternativa, né, que não é nem manter a desoneração, nem simplesmente eliminar o benefício. Como é que está essa coisa aí, Vera? O problema todo está sendo o timing dessas negociações, Sardenberg. A gente vem falando aqui há alguns dias, há mais de uma semana, que está ficando muito apertado esse cronograma. E ontem o ministro disse, né, ele avançou um pouco nessa história, dizendo o seguinte: olha, o presidente Lula aprovou a saída que eu apresentei, mas a gente só vai divulgar no fim da semana. E qual é essa saída? Ninguém sabe se atinge todos os 17 setores, por quanto tempo, se atinge só trabalhadores que ganham até um salário mínimo, que era uma outra discussão que estava sendo feita, então está no escuro isso daí. E qual que está sendo a aposta do governo? O governo resolveu inverter o cronograma habitual das negociações de matérias com o Congresso. Então ele quer que primeiro a Câmara vote a MP 1185, aquela que muda o cálculo de impostos federais sobre projetos que receberam algum tipo de subvenção, de incentivo fiscal, e vote a reforma tributária para só então apresentar uma saída para substituir a prorrogação das desonerações que foi vetada pelo presidente Lula. Só que me parece que, o governo não tem esse cacife para garantir esse truco ali. Olha, eu vou trucar o Arthur Lira e só depois que ele entregar os votos eu digo o que eu vou fazer. E dois, tem pouquíssimo tempo para essas coisas se darem nessa ordem que o ministro pretende. Por quê? Porque a análise desses vetos, e inclusive desse veto da questão da desoneração, está marcada para quinta-feira, depois de amanhã. Não acredito que haja tempo de votar a MP 1185 e a reforma tributária hoje e amanhã, para aí o Haddad falar: agora que vocês foram bons meninos, tá aqui o que eu pretendo fazer com a desoneração, porque é algo que envolve você conversar com esses setores da economia, ouvir as entidades patronais, ouvir as entidades sindicais, porque os trabalhadores também estão interessados nesse assunto. Não é algo da noite para o dia que você costure, garantindo que assim os deputados e senadores não vão derrubar o veto do presidente da República. Então é algo que ele está, a meu ver, com um excesso de otimismo, porque se não se votou todo esse calendário de medidas econômicas até hoje, e a gente teve um segundo semestre inteiro para que muitas dessas medidas fossem desafogadas, acredito que não seja em 2 dias e ainda você escondendo o jogo do que você vai fazer, que você vai conseguir liberar toda essa comporta de projetos tão relevantes e que estão ali andando bem de soquinho, bem na espécie do pare e anda. Então, achei uma estratégia arriscada, diga. Aliás, você falou da votação no veto na quinta-feira, eu estava vendo aqui, tem um pacotão de vetos para serem votados, né? Um pacotão, e todos eles ultra polêmicos e sensíveis para o governo, porque tem esse que impacta em cerca de 10 bilhões ali os cofres públicos no ano que vem. Tem a questão
do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que é um outro que está entalado na garganta dos congressistas, e eles querem derrubar, e não se construiu nenhuma saída alternativa para isso. Se for derrubado o veto, vai acabar sobrando a última palavra para o Supremo Tribunal Federal. Mesmo na medida do CARF, que está inserida nesse pacote aí do Haddad de aumentar a arrecadação com o discurso de que não está aumentando a carga tributária, porque, como você sempre observa com muita propriedade, aumenta a carga tributária para alguns setores, sim. Então, se houver a derrubada do veto nesse projeto do CARF, também impacta o cálculo final do quanto o governo vai arrecadar ano que vem. Então, são muitas medidas importantes. Uma negociação que, a meu ver, não está totalmente feita, de que o Congresso vai deixar de derrubar esses vetos. E essa questão da desoneração, como também a gente sempre trata aqui, é algo muito importante para a previsão das empresas para o ano que vem, que não pode ser deixado para última hora para ser anunciado o que o governo tem no lugar. Isso, aliás, já deveria ter sido anunciado junto com o veto. Olha, nós estamos vetando, mas no lugar nós propomos isso aqui. Funciona, agrada, atende, mas não foi o que foi feito. O veto já foi feito há 2 semanas e até hoje a gente não sabe o que vem para o lugar. Pois é, Vera, porque nessa época nós estamos em dezembro, né? 12 de dezembro. Nessa época, em circunstâncias normais, as empresas, as companhias todas já estão com seus orçamentos prontos para o ano que vem, né? Seu orçamento e seu planejamento já estão prontos, claro. Só que nesse caso não dá para ficar pronto, porque você não sabe como é que você vai pagar o imposto, se é sobre a folha ou sobre o faturamento ou sobre uma coisa mista, né? E então é o que você fala, quer dizer, na verdade esse assunto deveria ter sido tratado com uma enorme antecedência, né? Para dar tempo de todo mundo se arrumar, né? Porque a aprovação foi mais lá atrás ainda. O veto o Lula deixou para o último dia que ele tinha de sancionar ou vetar. E mesmo quando o fez, que foi há 2 semanas, não trouxe a alternativa no lugar. Então você vai protelando todas as etapas da negociação e deixa essa grande insegurança jurídica e financeira no colo dos empregadores. E eu imagino que, como elas fazem esse orçamento com essa antecedência a que você se referiu, elas tenham previsto a prorrogação da desoneração. Ou seja, se cair a desoneração e não vier nada para o lugar, o que a gente pode esperar para o ano que vem é demissão de quem previu um cenário, mas acordou com outro, né? Bom, vamos ver, dias movimentados esse final de ano, hein, Vera? A gente vai ter assunto pra caramba. Obrigado, Vera. Obrigada a vocês, um ótimo jornal. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. E agora, tô vendo aqui a mãozinha da